A maioria dos motoristas acha que trocar o filtro de ar é simples. Tira o velho, coloca o novo e pronto. Mas e se eu te dissesse que fazer isso da maneira errada pode reduzir a potência, aumentar o consumo e até encurtar a vida útil do seu motor? Aqui está a verdade chocante. Em uma série de testes de laboratório com 30 motores modernos de Toyota, Ford e BMW, mais de 70% dos motoristas que trocaram o filtro por conta própria acabaram prejudicando o desempenho do motor. E não foi porque o filtro era ruim, foi por causa da forma como instalaram. Fique até o final, porque vou mostrar o erro número 1 que 9 em cada 10 pessoas cometem ao instalar filtros de ar, e um truque usado por preparadores profissionais para melhorar o fluxo de ar sem perder a garantia. Seção 1. Como os filtros de ar modernos realmente funcionam? Não é sobre limpo versus sujo. Muita gente pensa que filtro de ar serve apenas para impedir a entrada de poeira. Mas, na verdade, ele é um regulador preciso de fluxo de ar. Filtros modernos, especialmente em motores com sensor MAF, sensor de fluxo de ar, são projetados para equilibrar filtragem e velocidade do ar. Restrição demais, o motor sufoca. Restrição de menos, micropartículas abrasivas entram e aceleram o desgaste interno. E aqui vai algo surpreendente. Um filtro levemente usado, muitas vezes, funciona melhor do que um totalmente novo. Isso mesmo. Uma fina camada de poeira acumulada ajuda a capturar partículas ainda menores, aumentando a eficiência. Em testes comparativos com veículos idênticos, um carro com filtro, usado por cerca de 5.000 quilômetros, apresentou a mesma potência e até melhor consumo de combustível do que outro com filtro recém-instalado. Ou seja, trocar o filtro cedo demais não é cuidado extra, é desperdício de dinheiro e possivelmente perda de desempenho. Seção 2. Erro comum número 1. Instalar o filtro ao contrário. Parece absurdo, né? Mas é um dos erros mais comuns na prática. Filtros de ar têm lado certo. São direcionais. Normalmente, um lado possui malha estrutural ou reforços para suportar a pressão do ar que entra. Se você instalar ao contrário, o fluxo de ar pode deformar as dobras do filtro, criando frestas nas bordas. É assim que a poeira passa direto, como se fossem pequenos jatos de areia atingindo o coletor de admissão. Um técnico experiente da Ford já comentou: a cada 3 reconstruções de admissão que faço, uma é causada por risco de poeira devido à instalação errada do filtro, não por problema no óleo. Moral da história: sempre verifique as setas de direção ou indicações de fluxo impressas no filtro. Se não houver marcação visível, lembre-se, o lado com malha estrutural deve ficar voltado para o fluxo de ar. Seção 3. Erro comum. Número 2. Usar filtros de algodão oleados sem limpar o sensor. Você já viu esses filtros esportivos brilhantes, prometendo mais potência e ronco mais bonito? Sim, eles melhoram o fluxo de ar, mas tem um preço. As fibras impregnadas de óleo podem liberar microgotas que contaminam o sensor MAF, um componente extremamente sensível, responsável por medir o ar que entra no motor. Quando o MAF fica contaminado, a central eletrônica começa a calcular errado a mistura de combustível. Resultado? Marcha lenta e irregular. Maior consumo, perda de desempenho, luz da injeção acesa no painel. Algumas montadoras alertam que falhas no MAF causadas por filtros oleados não são cobertas pela garantia. Se você usa esse tipo de filtro, deve limpar o sensor MAF a cada 10.000 a 15.000 quilômetros com produto específico para sensor eletrônico. Não use limpa-freio. Não use WD-40. E definitivamente não use ar comprimido. Caso contrário, e seu upgrade de cerca de R$300 pode virar um reparo de R$2.000 ou mais. Seção 4. Erro comum.
Número 3. Esquecer de limpar a caixa do filtro. Aqui vai um segredo que quase ninguém faz, mas mecânicos identificam na hora. Sempre que trocar o filtro, olhe dentro da caixa do filtro, a carcaça plástica onde ele fica. Se estiver cheia de poeira, você já começou errado. Ao colocar um filtro novo em uma caixa suja, toda aquela sujeira solta é sugada novamente, contaminando imediatamente o filtro limpo. Mecânicos profissionais sempre usam aspirador ou ar comprimido para limpar a caixa antes de instalar o novo filtro. Estudos de manutenção indicam que esse simples cuidado pode aumentar a vida útil do filtro em até 25% a 30%. Da próxima vez, antes de fechar a tampa, invista 60 segundos limpando. Você não está apenas trocando um filtro, está protegendo todo o sistema de admissão. Seção 5. Erro comum. Número 4. Não vedá-lo corretamente. Mesmo o melhor filtro do mercado não protege seu motor se não estiver bem encaixado. Isso é especialmente comum em caixas com travas de encaixe rápido, presentes em muitos carros modernos. Se a borracha de vedação não estiver comprimida de forma uniforme, o ar entra pelas laterais. E aqui está a parte assustadora. Você nunca verá essa sujeira, porque ela não passa pelo filtro. Vai direto para o corpo de borboleta e para dentro do motor. Um engenheiro veterano da GM certa vez disse: "Prefiro ver um filtro sujo instalado corretamente do que um filtro novo instalado errado." A solução: antes de fechar as presilhas ou apertar os parafusos, passe o dedo ao redor da vedação para garantir que esteja nivelada. Se sentir um canto solto, abra e recoloque. Um hábito de 2 segundos que pode economizar milhares de reais em desgaste prematuro do motor. Seção 6. Erro comum. Número 5. Esquecer o filtro de cabine. Sim, ele também afeta o motor. Essa surpreende muita gente. O filtro de cabine não serve apenas para o seu conforto. Ele também pode influenciar o fluxo de ar do veículo como um todo. Em muitos carros modernos, o sistema de climatização, HVAC, e o sistema de admissão compartilham parcialmente zonas de circulação e pressão de ar. Quando o filtro de cabine está entupido, aumenta a resistência interna do sistema, o que pode afetar indiretamente a eficiência do fluxo de ar geral. Boletins técnicos de algumas montadoras, como a Hyundai, já mencionaram que filtros de cabine negligenciados podem contribuir para a marcha lenta instável e leituras incorretas do sensor MAF em determinados modelos. Troque o filtro de cabine a cada 20.000 a 25.000 quilômetros, não apenas pelo ar que você respira, mas pelo ar que seu carro também precisa movimentar corretamente. Seção 7. A forma correta de verificar o filtro, sem removê-lo. Aqui vai um truque profissional. Não mexa no filtro se não for necessário. Remover e reinstalar repetidamente pode danificar a vedação e introduzir sujeira no sistema. Em vez disso, use uma lanterna forte e ilumine a parte traseira do filtro. Se você conseguir ver um leve brilho passando pelas dobras, ele ainda está em boas condições. Se estiver completamente escuro e a luz não atravessar, é hora de substituir. Esse método é rápido, preciso e evita manuseio desnecessário. Seção 8. O tipo certo de filtro para o seu estilo de direção. Agora vamos falar de algo que quase ninguém considera. Escolher o filtro de acordo com seu estilo de uso, porque nem todos os filtros são iguais. Existem 3 tipos principais de filtros de ar para motor. Filtros de papel, celulose, baratos, descartáveis e altamente eficientes na filtragem. Filtros sintéticos, espuma ou mistura de fibras. Melhor fluxo, proteção moderada contra poeira. Os filtros de algodão, oleado, performance, alto fluxo de ar, mas exigem manutenção precisa. Aqui está o que muitos fabricantes não destacam.
Se você dirige principalmente em cidade ou em ambientes com muita poeira, um filtro de papel de boa qualidade quase sempre protegerá melhor o motor do que um filtro esportivo de alto fluxo. Por quê? Porque filtros de papel capturam partículas menores e mantêm eficiência consistente mesmo conforme acumulam sujeira. Mas se você dirige mais em rodovias abertas ou em uso esportivo, com rotações mais altas, um filtro sintético ou de algodão seco pode oferecer fluxo de ar ligeiramente maior, melhorando um pouco a resposta do acelerador. Especialistas do setor automotivo concordam. Não existe o melhor filtro universal. Existe o melhor filtro para o seu ambiente e para o projeto do seu motor. Antes de comprar por influência de propaganda, pergunte a si mesmo: onde eu dirijo? Com que frequência acelero forte? Com que frequência faço manutenção? Seu filtro deve combinar com você, não com o carro do influenciador. Seção 9. Como resetar o sistema de fluxo de ar. Método de concessionária. Quase nenhum vídeo de Uiguari fala sobre isso, mas concessionárias fazem discretamente após trocar filtro ou sistema de admissão. Quando você substitui o filtro, a ECU, módulo de controle do motor, ainda está adaptada ao padrão de fluxo antigo. Isso significa que os ajustes de combustível, fuel trims, foram calibrados com base em um filtro mais sujo. Ao instalar um novo, mais limpo, a ECU pode temporariamente injetar combustível em excesso. Você pode notar: marcha lenta, levemente irregular, pequena sensação de motor amarrado. A solução? Um reset adaptativo simples, sem scanner. Instale corretamente o novo filtro. Ligue o motor e deixe em marcha lenta por 5 minutos com todos os acessórios desligados: ar-condicionado, faróis, som. Desligue o motor e aguarde 1 minuto. Ligue novamente e dirija por cerca de 20 minutos em velocidade constante entre 60 e 80 km por hora. Isso permite que a ECU reaprenda fluxo de ar, posição da borboleta e calibração do MAF. Mecânicos chamam isso de reaprendizado adaptativo. É gratuito, leva cerca de 20 minutos e pode restaurar desempenho perdido por anos de compensações incorretas. Seção 10. O perigo oculto. Contaminação do sensor MAF por produtos de limpeza. Agora vamos falar do que não fazer. Muitos motoristas, tentando ajudar o motor, aplicam limpa-freio, limpa-carburador ou WD-40 perto da admissão. Grande erro. Esses produtos são agressivos demais e podem dissolver a película metálica sensível, platina ou níquel, dentro do sensor MAF. Se isso acontecer, o sensor passará a enviar leituras incorretas permanentemente. Não há conserto, só substituição. Se precisar limpar o MAF, utilize apenas limpador específico para sensor MAF. Ele evapora rapidamente e não deixa resíduos. Dê algumas borrifadas, espere 10 minutos secar naturalmente e reinstale. Uma lata que custa cerca de R$50 pode evitar um reparo de R$2.000 ou mais. Seção 11. Como limpar um filtro reutilizável corretamente. Se você usa filtro reutilizável, limpar errado é pior do que não limpar. Procedimento correto: bata levemente para soltar resíduos. Nunca golpeie com força. Aplique o produto de limpeza do lado limpo para fora, empurrando a sujeira para fora, não para dentro. Deixe agir por 10 minutos. Não esfregue. Enxague de dentro para fora, com água de baixa pressão. Deixe secar naturalmente. Nunca use soprador térmico ou sol direto intenso. Reaplique óleo de forma leve e uniforme. Excesso de óleo prejudica sensores. Feito corretamente, um filtro reutilizável pode durar até 800.000 quilômetros, praticamente a vida útil do veículo. Seção 12. Bônus. O truque de R$0 para melhorar o fluxo de ar. Aqui vai uma dica gratuita que leva 2 minutos. A maioria dos carros possui uma pequena caixa ressonadora ou tubo silenciador entre o filtro e o corpo de borboleta.
A função dele é reduzir o ruído da admissão. Mas, com o tempo, essa câmara pode acumular poeira e vapores de óleo, prejudicando o fluxo suave do ar. Remova a mangueira de admissão, passe um pano de microfibra limpo dentro da câmara e reinstale. Você pode notar resposta de acelerador mais suave imediatamente, sem trocar nenhuma peça. Pense nisso como um exercício de respiração para o seu carro. Agora quero saber de você. Você já percebeu diferença no desempenho após trocar o filtro de ar? Para melhor ou para pior? Conte sua experiência nos comentários. Vamos descobrir quantos de nós estávamos fazendo isso errado esse tempo todo.